Olá pessoal, tudo bem? Eu estou hoje recebendo aqui o magnífico reitor da Universidade Federal de Alfenas, o professor Sandro Amadeu Cerveira. Isso, professor? É isso mesmo. É uma alegria. Primeiro que vou chamar de professor, foi meu professor, né? Mas hoje a universidade completa 110 anos. Então, o motivo dessa vinda, o podcast nosso é um podcast para falar de política, né? Então, assim, a Uhum, universidade está nesse espaço político da cidade, da região e sim. do país. Então, assim, o convite hoje era muito para a gente falar sobre a universidade, sobre esses 110 anos, mas também para falar de outros temas, né? Mas, Uhum, professor, antes de passar a bola para o senhor, eu queria agradecer os nossos parceiros, claro. né? A gente tem como parceiro aqui a Porto Gesso, nós temos a Folha Orange Imobiliária, então se precisar de uma imobiliária, pode procurar o pessoal lá. Precisou de gesso também, o pessoal da Porto vai atender perfeitamente. E se for construir, tem o pessoal da Souza Altefenas, lá no Jardim São Carlos. Pode procurar lá e falar que nos viu que vai ter um desconto. E pessoal, nós estamos falando aqui diretamente da Visual Studios, Estúdios Visual. E fica aqui perto da Igreja Aparecida. Se você quiser gravar também, usar toda essa estrutura, está disponível. Pode procurar o pessoal da produção e do Adson. Vai ser um prazer, uma alegria. Mas, professor, obrigado por ter aceito esse convite. É um bate-papo, é uma conversa. E que alegria, né, nessa data tão importante para a universidade. Eu que agradeço, Guilherme. É uma honra para mim, é uma alegria poder falar da nossa universidade. E, de fato, né, foste um excelente aluno. É uma alegria encontrar você e os nossos egressos atuando aqui na cidade, cumprindo o seu papel, que é tão importante para a vida da cidade. Professor, às vezes as pessoas que vão nos assistir talvez Uhum, não conheçam quem é o reitor, quem é o Sandro, quem é o professor Sandro. sim, Então, assim, uma apresentação rápida para as pessoas ficarem íntimas aqui do nosso convidado de hoje. tá joia. Bom, eu sou o Sandro, como você falou corretamente o meu nome, o que já é uma grande coisa, que as pessoas sempre erram. Chamo de cerqueira, de cerveja, mas é Cerveira, sou o Sandro Amadeu Cerveira. Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, mas eu migrei depois para o Paraná, depois para Minas Gerais. Eu me considero um mineiro adotado, cheguei aqui com 20 anos de idade. Minha formação toda na UFMG, fiz graduação em História, mestrado e doutorado em Ciência Política ali, tive um pequeno estágio em Salamanca, na Espanha. Estou na Unifal desde 2010 como professor de Ciência Política. Fui diretor do nosso instituto, lá o Instituto de Ciências Humanas e Letras, e depois a comunidade me escolheu, na verdade já pela segunda vez, para atuar como reitor, né? Então é uma grande alegria, adotei Alfenas também como a minha cidade, tenho o grande prazer de morar aqui no sul de Minas. Professor, como é que é estar à frente de uma universidade? O senhor disse que vem dessa caminhada aí na docência, mas como é que é ser reitor? Uma ótima pergunta. É um desafio constante, e eu costumo dizer, outro dia conversando com uma pessoa, ela falou que isso foi importante de ouvir, então eu vou repetir. É uma coisa que me ensinou algo sobre a vida. Todos os dias tem algo bom e todos os dias tem algo difícil, né? A universidade, pelo seu tamanho, uma universidade de quase 7 mil alunos, com, né, 4 unidades, 3 campi, nós estamos em Poços de Caldas, estamos em Varginha, estamos aqui, né, aqui em Alfenas nós estamos no centro e lá no Santa Clara. É uma universidade com um número muito significativo de docentes, muito significativo de técnicos terceirizados, roda um orçamento que é pesado para o funcionamento da universidade e nós lidamos com muitas variáveis que estão ligadas com o governo federal, com a situação local e os desafios da educação. Então, é um desafio constante. Tem sido uma alegria, tem sido uma honra, essa confiança da comunidade. Às vezes eu encontro com os alunos, encontro com os professores, os colegas, dão o feedback sobre o trabalho que a gente está fazendo, e isso me traz muita alegria. Ontem mesmo eu estava dizendo para uma pessoa assim, é um trabalho que eu amo esse trabalho de ser professor, e tenho amado a poder contribuir, né, poder estar, porque é estar mesmo, como gestor dessa instituição, junto com uma equipe que faz a coisa acontecer, além dos diretores, as diretoras das unidades.
Então, é um desafio. E um grande desafio de construção coletiva, porque uma universidade não se faz com uma pessoa só, né? Então, é um trabalho muito interessante, muito intenso, desgastante. A minha secretária, Juliana, ela fala que o meu dia tinha que ter 30 horas para poder colocar tudo que precisa, mas tem sido com alegria que eu tenho feito esse trabalho. Aproveitar e agradecer e mandar um abraço para Juliana. Geralmente, quando precisa das agendas, é ela que nos auxilia lá. Eu brinco que é ela que manda em mim. Se alguém quiser a agenda, fala com a Juliana, eu não sei nada. E se eu falar é pior, porque eu esqueço. Então, vou mandar um abraço pro Romeu também, o professor Romeu, claro. o vice-reitor o Alessandro. Isso mesmo. São a equipe que a Cristina e a Juliana trabalham na secretaria da reitoria. O professor Alessandro é o nosso vice-reitor, que é um vice-reitor exemplar, não só pelo trabalho que ele faz naquilo que é o seu trabalho como normal, como agente da universidade, mas como vice-reitor ele atua em praticamente todas as áreas, todas as decisões que são tomadas. Existe ali, né, ele é uma pessoa muito discreta, muito afetiva, muito carinhosa com as pessoas, com o trato, e muito trabalhador, né? A gente começa cedo, ele, professor Romeu, nosso chefe de gabinete, que é um gigante, eu gosto de me referir a ele assim, um trabalhador intenso, um pesquisador de respeito e um gestor extremamente cuidadoso. Às vezes as pessoas veem um despacho lá da reitoria, uma decisão, um texto, e aí não sabe o trabalho que teve ali de cuidado, de leitura, de releitura. Isso tem muito a ver com esses dois companheiros. E é óbvio com a Juliana e com a Cristina que faz a coisa acontecer ali no dia a dia. Professor, eu tive de manhã lá e vi um pouco da cerimônia e achei muito interessante essa menção que o senhor fez sobre o tamanho das cidades e o envolvimento das cidades, o entrelaçamento aí, essas camadas históricas do desenvolvimento das cidades, e eu acho que a gente precisa destacar isso em Alfenas, sabendo que a universidade completa hoje 110 anos e a cidade tem 154. Quer dizer, como é que essa caminhada junto, né? A gente pensar que no início do século passado, lá em 1914, estava se iniciando o que hoje a gente tem como universidade, né? A cidade, em boa parte, não tinha nem luz, não tinha nem ruas pavimentadas, né? Como é que o senhor vê isso? O senhor tem essa experiência, o senhor até citou algumas universidades pelo mundo que tem essa característica com Alfenas. Alfenas está em boa companhia, né? Assim, Bolonha, Salamanca. Salamanca é uma cidade na Espanha relativamente pequena, maior do que Alfenas, mas que você nunca pensa em Salamanca sem pensar na Universidade de Salamanca, né? E assim outras cidades pelo mundo que têm a vida delas entrelaçada com a cidade. E a Alfenas, como você bem lembrou, né, dos 150 anos, só tem 40 anos, que são os primeiros 40 anos da cidade, em que não existe pelo menos o embrião ali do que veio a ser a Universidade Federal de Alfenas, né? Começou como EFOA, com 2 cursos, né, o curso de farmácia e odontologia. Depois, nos anos 60, ela foi federalizada. Isso é muito importante, ela era uma instituição que não era federal. Federalizada significa que ela foi assumida pela federação, pela União. Dos anos 60 até os anos 2000, ela continuou sendo uma escola superior, né, uma escola de farmácia e odontologia, que as pessoas chamam carinhosamente de EFOA, né? Até hoje as pessoas se referem à Unifal como EFOA, nenhum problema com isso. Nós temos grande orgulho do que a EFOA significou ao longo do século XX. E ao longo, então, do século XX, ela foi formando principalmente nessas 2 áreas. Depois veio, né, durante o século XX, ainda a enfermagem. Então, farmácia, odontologia e enfermagem. E já no início do século XXI, ela se transforma num centro universitário, que chamava EFOA-CEUF, e em 2005, no período do Reúne, ela é transformada em universidade. E aí ela dá um salto em número de cursos, né? Nós estamos hoje com 35 cursos de graduação. Isso é muito significativo, é muito típico de grandes universidades. Nossa universidade ela tem cursos em praticamente todas as áreas do conhecimento. Em Varginha, nós temos o nosso Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, né? Que é economia, atuárias, contábeis. Temos também, as nossas engenharias estão em Poços de Caldas, né? Temos o bacharelado
em ciência e tecnologia e as engenharias. Engenharia de várias engenharias. Se você quiser fazer engenharia, você vai estudar na Unifal em Poços de Caldas. E a saúde, as licenciaturas e alguns outros cursos estão aqui na sede, uma parte, né, aqui em Alfenas, uma parte no centro e uma parte no Santa Clara. Então, é uma universidade que deu um salto gigantesco, também em número de professores, também do ponto de vista orçamentário. É verdade que a universidade tem um orçamento bastante significativo, e isso é muito importante para pensar o impacto econômico da universidade na cidade. Nós estamos falando de mais de 500 professores, mais de 300 técnicos, né, mais de 300 terceirizados, todas essas pessoas recebendo o seu ganha-pão, o seu salário, que deixam majoritariamente, como a maioria dos nossos professores, os trabalhadores da Unifal estão em Alfenas, não só deixando, né, a gente fala, deixando o seu salário aqui, mas na verdade construindo as suas vidas. Né, investindo de algum modo. Né? Exatamente, inclusive, né, os esposos, as esposas dos nossos colegas acabam trazendo também para Alfenas as suas expertises, e do ponto de vista do funcionamento também, como nós estamos falando de quase 7 mil alunos, mais ou menos 6 mil na graduação e mais ou menos 1.000 na pós-graduação, nós estamos falando de um número muito significativo de estudantes que vai alugar casa, que vai comprar o seu sustento no dia a dia, que vai viver a cidade. Então, o impacto, nós estamos inclusive com uma pesquisa, Guilherme, muito interessante, até que cobrar do pessoal para ver como está isso, mas temos uma pesquisa muito interessante que está sendo analisado e medido, usando as econometrias típicas das ciências econômicas, qual é o impacto econômico no PIB da cidade e da região. A USP já fez isso, a UNB já fez, várias outras universidades fizeram, e as universidades paulistas, com isso, conseguiram mostrar para o governo do estado que universidade não é gasto, ela é um investimento. E todo o investimento que é feito na universidade, na verdade, volta para o próprio estado, volta para para além do dinheiro que é convertido, né, para cada real que você investe na pesquisa científica, ele volta, né, multiplicado depois na forma de produtos, na forma de serviços, na forma de construção. Então, o impacto nesse campo econômico é muito significativo. O orçamento hoje está na casa dos 300... Não chega a 300, seria bom que chegasse, mas nós temos um orçamento hoje na faixa de mais ou menos 200 milhões, daquilo que a gente chama de despesas obrigatórias, que é basicamente isso, o salário dos servidores e das servidoras. Quando eu digo servidor, eu estou falando daqueles que são concursados, não os terceirizados. Esse é o maior gasto, e é importante dizer que esse gasto é desse volume, porque as universidades públicas, federais, sobretudo, elas têm uma característica diferente das universidades privadas, porque o salário dos servidores aposentados está nesse orçamento. Então, quando nós falamos que a Unifal paga 200 milhões em salário, nós estamos falando dos ativos e daqueles que são chamados de inativos, que de inativos não tem nada. Nossos colegas estão aí produzindo, criando, mas não estão, né, merecidamente, não estão mais atuando como servidores públicos. Entretanto, o orçamento para o pagamento das aposentadorias e das pensões, ele está incluído aí. E esse orçamento fica também, naturalmente, na região. Nós temos mais ou menos, precisaríamos de mais de 40 milhões, hoje, infelizmente, estamos com um déficit orçamentário muito significativo, desde 2015 que nós estamos vivendo essa realidade. Nós temos aí um orçamento de mais ou menos, né, 40 milhões, deveria ser 40 milhões, para o pagamento das despesas que são do que a gente chama de custeio, o dia a dia da universidade, água, luz, telefone, o funcionamento das aulas, os insumos e também a mão de obra terceirizada, que é muito significativa, porque nós temos um baixo número de técnicos. Nossa universidade é uma das que proporcionalmente tem menos técnicos no Brasil, faz com que a gente precise contratar mão de obra terceirizada. Alguns porque os cargos já não existem mais para concurso, por exemplo, não existe concurso para motorista, não existe concurso para vigilante, nem para limpeza. Esses todos são terceirizados, além, né, de boa parte do administrativo e de alguns outros serviços que a gente precisa contratar via terceirização. Então, esse orçamento também fica na cidade, também impacta, porque traz emprego,
E aí lembrar, né? Direto e indireto para o funcionamento da cidade. Sim. Professor, vocês têm usado um slogan que é o 110 rumo aos 20 anos de universidade. Aham, Algo nesse sentido, né? exatamente. Como é que tá esses preparativos? Por que tem essa diferenciação 110 para os 20? É interessante, né? 110 rumo a 20 soa estranho, né? Porque é um número menor. Mas, na verdade, tem a ver com isso. São 110 anos de instituição, né? E aí a gente conta, como outras universidades também, a gente conta desde a fundação, lá quando o Leão de Faria começou o curso, ali onde hoje é a Santa Casa. Depois, nos anos 30, mudou ali para onde é o nosso museu. Aliás, quero convidar, amanhã nós temos a inauguração da exposição dos 110 anos. Então, esses 110 anos, ele se refere a essa instituição como um todo. Por que 20 anos de universidade? Porque em 2005 que nós viramos universidade, né? O decreto, a lei que cria a Universidade Federal de Alfenas, né, Unifal-MG, com esse nome, ele é de 2005. Então, nós somos, ao mesmo tempo, uma instituição, uma senhora instituição, né, uma idosa até, uma anciã, e nós somos também muito jovens, né? Comparado com outras universidades, nós somos bastante jovens. Isso tem consequências interessantes. Por exemplo, a nossa pós-graduação, que hoje é forte, nós temos mais de 30 cursos de pós-graduação, né? 25 de mestrado e os demais de doutorado, eles são todas pós-graduações que começaram de 2005 para cá. Esses mestrados e doutorados são jovens, e significa que eles têm pesquisadores e pesquisadoras jovens e que nós estamos construindo a sua qualificação, o seu fortalecimento, né? Nós temos aí mestrado e doutorado também em diferentes áreas do conhecimento. Professor, como é que a gente tem visto muito no noticiário os cortes no orçamento? O que isso atinge a universidade? Que nível que isso atinge no dia a dia? Para a gente falar para quem vai nos assistir, que falar, às vezes tem um distanciamento, a universidade cortou, o orçamento é grande, não vai faltar, mas assim, no dia a dia, inclusive não só na universidade, no dia a dia da cidade. Sim. Eu diria que esse é um momento dramático, é a nota triste no momento que estamos fazendo aniversário, né? Preciso dizer algumas coisas com muita tranquilidade e, ao mesmo tempo, muita seriedade. Nós estamos com cortes orçamentários desde 2015, desde 2016, sobretudo, a partir de 2016. E para as pessoas que nos acompanham terem uma ideia, o orçamento da universidade hoje, corrigido pela inflação, ele é metade do que ele era em 2016. Então, se a gente considerar apenas e tão somente a inflação, a universidade hoje está trabalhando com metade do dinheiro que ela tinha para o custeio, tá, gente? O salário das pessoas não foi cortado, então esse que eu chamei de despesa obrigatória não foi afetado. Mas as despesas de custeio, o valor para a despesa de custeio hoje é a metade. E aí você imagina a consequência disso. Como é que nós estamos funcionando, se você está dizendo, né, se você tivesse que hoje viver com metade do que você tinha em 2016, obviamente você teria que fazer cortes muito radicais na sua vida, na sua casa, no seu funcionamento. E a universidade está funcionando. E às vezes isso, inclusive, funciona contra nós, porque nós fazemos das tripas coração para fazer a universidade funcionar, e às vezes as pessoas mas está tudo bem. Não, está tudo bem porque tem muito trabalho, como dizem, né, alguns, muito trabalho embarcado nessa história. Vou dizer alguns. Por exemplo, nós temos investido na modernização da universidade. Tudo que é possível fazer para modernizar e economizar, nós estamos fazendo. Nós fizemos trabalho de eficiência energética, nós investimos em usinas fotovoltaicas, hoje nós geramos 25% da energia elétrica que nós gastamos, nós reorganizamos uma série de trabalhos e de funcionamentos das coisas na universidade para que ela pudesse funcionar com o orçamento que ela tem. Mas isso tem consequências, né? Nós racionalizamos a compra de insumos, enfim, uma série de ações. Hoje, entretanto, nós tínhamos, como eu disse, né, a gente vem caindo o orçamento, e em 2024 nós já entramos com um déficit de R$1 milhão. Com o fato de que a LOA, a Lei Orçamentária, ela veio abaixo do que nós precisaríamos corrigindo a inflação,
E por que que a inflação é tão importante para nós? Porque nós gastamos um percentual muito grande do nosso custeio com terceirização. E é óbvio que as pessoas têm direito à reposição dos seus salários, né, das correções dos trabalhadores. Essa correção ela é anual, todo ano. E aí nós estamos falando de um orçamento de praticamente 20 milhões, que é só... Então nós estamos gastando hoje mais da metade do orçamento da universidade com a terceirização. Não porque nós achamos bonito, não porque nós gostamos. Mas isso impacta muito, de maneira muito significativa. E toda vez que nós temos uma redução, nós estamos lidando hoje com uma redução, somando tudo, de 12 milhões de reais. Né? Tem algumas promessas de emenda, tem algumas que já vieram, tem algumas correções, alguma recomposição que o governo já fez, mas pelo menos 8 milhões de reais nós estamos falando de cortar. Então, se cortar 8 milhões no funcionamento de uma universidade que já está enxuta, que já está no osso, é muito pesado e significa, infelizmente, redução da força de trabalho terceirizada. Significa, infelizmente, ter que cortar viagens de graduação. Significa ter que cortar a compra de alguns insumos, ter que comprar as coisas muito ali no limite. E talvez a paralisação de algum serviço. Nós estamos estudando isso nesse momento. Até o final dessa semana nós temos que definir algumas decisões dolorosas que temos que tomar. Mas nós vamos continuar trabalhando e pressionando o governo federal para que ele entenda a importância de não só fazer a recomposição, que foi feita ano passado, enfim, mas para que esse recurso venha de maneira regular para a universidade. Professor, tem algumas universidades que têm parte de técnicos em greve. Há um indicativo de greve aqui? O que o senhor tem observado? Eu tenho uma conversa, hoje é quarta, eu tenho uma conversa sexta-feira com o comando de greve dos técnicos administrativos da Unifal. Sim, existe um indicativo de greve nacional, os sindicatos que representam os técnicos administrativos estão com essa proposta. Os nossos técnicos da Unifal aqui ainda não tomaram essa decisão, eles têm suas assembleias pela frente, a nossa conversa de sexta vai tratar sobre isso. Mais uma coisa que eu quero deixar já adiantado, que foi a conversa também com o comando de greve. Nós queremos manter os serviços essenciais da universidade funcionando, né? Nossas clínicas, né? A gente não falou disso, mas... Nós vamos falar daqui a pouquinho a gente vai falar dela. Então, mas nós atendemos milhares de pessoas ao longo do ano, tanto na clínica de odonto, quanto na clínica de especialidades médicas, quanto na clínica de fisioterapia, através da enfermagem. Então, a ideia, né, laboratórios, nós queremos manter esses serviços essenciais funcionando. E estamos negociando também para tentar mitigar, minimizar o impacto sobre o funcionamento da graduação e da pós. Professor, uma última, só para a gente fechar essa parte dolorosa aqui. Isso tudo que o senhor tem trazido, esse histórico, ele está muito em decorrência, porque a gente vê a economia do país crescer, se desenvolver, mas ao mesmo tempo a gente tinha um teto de gastos. Isso é um impacto da medida adotada naquela dimensão de ter um teto de gasto? Não, até a gente poderia dizer, houve uma mudança agora com a nova lei, né, relativa à questão fiscal, mas sim, como houve um engessamento do gasto público até o ano passado, né, até essa nova reforma, sem dúvida nenhuma, isso foi uma variável. O governo simplesmente dizia, olha, mesmo que aumente a arrecadação, eu não consigo aumentar o orçamento das universidades. Na transição do governo anterior para o governo Lula, já houve, de fato, um esforço no sentido de tentar driblar isso e conseguir alguma recomposição, que nos salvou o ano passado. Esse ano já está em discussão a lei orçamentária de 2025. E aí nós estamos trabalhando para argumentar, junto ao ministro Camilo, junto ao presidente Lula, de que essa situação ela é absolutamente impossível de ser continuada. Ela precisa haver uma recomposição verdadeira. Nós estamos ouvindo algumas notícias de melhoria da arrecadação do federal, estamos com um governo que tem sentado para negociar conosco, né? Nós fomos recebidos, o ano que passou, nós fomos recebidos pelo presidente Lula pelo menos umas 2 vezes, o ministro Camilo está sempre sentando com a diretoria da nossa associação de reitores,
Mas, infelizmente, isso ainda não se traduziu por uma solução definitiva. Nós esperamos que, ao longo desse ano e início, né, se resolva isso, e início do ano que vem a gente possa falar de números melhores. Professor Sandro, a gente estava falando do orçamento em geral, mas é importante de frisar e ressaltar sempre, a universidade ela é pública, o Sim. ensino é gratuito, é um ensino Exato. de excelência. Eu fiz lá Ciências Sociais, estou fazendo agora o mestrado, nunca paguei nada, Aham. não paguei um centavo. Tenho uma dívida, uma gratidão com a universidade e quero retribuir de algum modo, inclusive para transformar a sociedade. Acho que é o desafio, inclusive, né, para os alunos. Mas, professor, vocês conseguem quantificar, exemplo, um aluno que entra no curso de odonto, ou numa licenciatura, ou na medicina, que são os cursos mais concorridos e procurados. Quanto que custa isso para o Estado formar um aluno ao longo do seu período? O senhor tinha falado da pesquisa. Vocês já pararam para pensar, colocar num papel quanto que custa? Estamos fazendo isso nesse momento, então assim, um dado exato eu não posso te dizer, mas a gente precisa levar em consideração, ao fazer essa conta, né, você imaginar uma mensalidade numa universidade privada de qualidade, levando em consideração o seguinte, em geral, mesmo as boas universidades privadas, elas acabam tendo, até por uma questão óbvia, né, focando no ensino quase que exclusivamente. A universidade pública, ela produz também a pesquisa. E isso, a gente não consegue, talvez, falar o suficiente sobre isso. Por que isso é importante? 95% da pesquisa no país, tanto a básica quanto a aplicada, são feitas nas universidades públicas. E pesquisa é um negócio caro. Por que ela é cara? Porque ela é de longo prazo. Você não faz uma descoberta de uma vacina, de um medicamento, de uma técnica de exame, assim da noite para o dia. Você leva décadas, às vezes, para conseguir chegar num resultado. E isso é um investimento que é feito ano após ano e não pode parar. Porque, às vezes, uma pesquisa, se você paralisa ela durante um ano, todo aquele trabalho para trás mente ele foi perdido. E aí você tem que começar do zero. Então, a pesquisa é algo caro. E o aluno, né, você teve a oportunidade de fazer pesquisa, o aluno de uma universidade federal, ele tem essa oportunidade, tanto na graduação quanto na pós, e os próprios professores têm uma parte do seu tempo que é dedicada para a pesquisa propriamente dita. Então, isso é bastante caro. A Unifal tem pesquisadores entre os mais renomados do mundo. A Unifal tem pesquisas que impactam a vida e a saúde das pessoas de maneira muito significativa. Seja pesquisas feitas aqui, exclusivamente, seja pesquisas que os nossos colegas trabalham em rede, né, e aí estão produzindo pesquisas. Nós temos um exemplo só que me vem à mente agora, nós temos uma equipe nossa trabalhando com uma pesquisa para melhorar o diagnóstico da dengue e da chikungunya. São doenças que não interessam para o mercado, para as grandes indústrias farmacêuticas fazerem a pesquisa. É uma pesquisa que está fazendo porque ela é pública, né? E a gente está vivendo a epidemia de dengue agora. Mas assim, a importância do diagnóstico rápido, a importância da medicação certa, ela é absolutamente fundamental. Então, esse custo, que é um custo alto, né? Bastaria a gente medir ao longo de 4 anos a mensalidade, mas colocar um adicional aí por conta dessa pesquisa, e além disso, a própria extensão, né? A extensão que acontece na forma de serviço, a gente falou você mencionou as clínicas, né? Mas não só isso, a gente também tem projetos de extensão dos mais variados, que atingem a vida das pessoas em praticamente todas as áreas do conhecimento, e isso tudo é levado gratuitamente para a população. Na Unifal, você não paga nenhum centavo para estudar lá. Pelo contrário, o aluno carente, hoje nós temos um número importante de alunos que são de baixa renda, até por conta das cotas, até por conta das mudanças, né, no processo de acesso à universidade. Nós temos mais de 70% dos nossos estudantes oriundos da escola pública, esses estudantes, né, que têm maior carência recebem apoios, como o restaurante universitário. Para você ter uma ideia, Guilherme, sei que você já comeu lá, hoje mesmo eu almocei lá, o nosso restaurante universitário, 75% dos estudantes que ali fazem suas refeições estão pagando R$0, não pagam nem um centavo.
Isso tudo é subsidiado com um recurso da universidade chamado PNAES, né, Plano Nacional de Assistência Estudantil. Além disso, os estudantes recebem apoio creche, apoio moradia, né? Claro que tudo isso devidamente avaliado em situação socioeconômica, né? E aí o estudante que não é assistido, ele ainda assim, né, se beneficia, porque, por exemplo, hoje o nosso restaurante, o preço cheio, que é o que uma pessoa de fora paga, é R$11,90, R$12, é um valor muito próximo dos restaurantes mais baratos da cidade. Bom, vamos destacar. Quem estiver passando lá pela Unifal, quiser almoçar, quiser tomar um café, tem lá também café? Tem café da manhã, almoço e jantar. Qualquer pessoa pode comer no restaurante universitário. Basta entrar ali na portaria. Como tem uma portaria, às vezes as pessoas ficam um pouco, vamos dizer assim, acanhadas de entrar. Mas assim, por favor, venham e aproveitem, porque é importante para nós que a empresa que toca o restaurante universitário também possa atender a população que desejar almoçar. E aí você vai ter uma refeição de qualidade, uma refeição que é farta, como eu disse, eu com frequência também almoço ali. De qualidade. Qualidade e acompanhado de um jeito que eu diria assim, tem poucos restaurantes que têm um acompanhamento que um restaurante universitário tem. Porque tem a nossa nutricionista que está ali em cima o tempo todo, os nossos estudantes são muito exigentes e estão certos em sê-lo. E nós temos uma série de canais, né, que as pessoas podem fazer qualquer reclamação quando não tem algo funcionando bem, e a própria empresa ela assina um contrato que tem uma série de exigências, inclusive a presença do nutricionista. Então é uma refeição balanceada, é uma refeição de qualidade, uma refeição gostosa, e isso é verdade aqui para Alfenas, para Poços e Varginha. Poços nós tivemos uma dificuldade, porque as empresas não estavam sustentando o funcionamento do restaurante, faziam um contrato, depois abandonavam, nós conseguimos resolver. Poços de Caldas hoje tem uma cantina boa, tem um restaurante bom, Varginha a mesma coisa, então, e Santa Clara também, tem um restaurante universitário funcionando no Santa Clara, né? Então a gente tem a garantia da alimentação para os nossos estudantes, isso tudo com recurso, com apoio, né, do recurso público. Professor, a gente está falando de um monte de coisa que talvez a população não conheça. Falta comunicação. Por que a gente tem tanta coisa boa? Por que a universidade é tão disputada e tão odiada de algum modo? Falta um pouco de comunicação, de levar isso para a população, inclusive população que poderia estar acessando e desconhece, e às vezes até faz uma crítica, faz um enfrentamento. A gente fala às vezes, né? Eu fiz PIBID, fiz residência. Os alunos, às vezes, de uma escola na frente ali, que é o caso do Judite, às vezes acha que tem que pagar mensalidade na Unifal. O senhor reconhece? Como é que tá? Tá faltando essa comunicação? A nossa comunicação é aquela coisa da Torre de Marfim? O que o senhor pensa sobre como popularizar a universidade? Sim. Eu acho que a comunicação sempre é um desafio, né? Qualquer empresa, qualquer instituição, ela está sempre... e todo investimento em comunicação, ele é pouco. Porque, de fato, para você pensar uma sociedade que está disputando a atenção, né, o mundo, a atenção das pessoas o tempo todo, e às vezes empresas privadas, né, com altíssimo investimento, de fato a gente precisa investir mais. Entretanto, é importante dizer, quando nós assumimos em 2018, nós formamos a nossa diretoria de comunicação. Nós ainda precisamos melhorá-la, aperfeiçoá-la, mas hoje nós temos uma equipe com jornalista, nós tínhamos apenas uma jornalista atuando, duas na verdade, mas acho que estava licenciada, uma, e nós montamos uma equipe que hoje conta com o diretor de comunicação, conta com uma equipe de apoio dos estagiários, dos terceirizados, cuida também do cerimonial da instituição. Então, é uma equipe muito mais robusta do que ela era, que na verdade ela não existia em 2017. Né, existia obviamente com um trabalho muito dedicado das jornalistas que, né, em particular da Carol, mandar um beijo para ela, publicou uma matéria que eu recomendo, entre na nossa página, leiam a matéria que a Carol escreveu sobre os 110 anos da universidade, matéria linda, muito informativa e muito bonita. Então tínhamos ali a dedicação da Carol, que nos ajudou a avançar e que hoje atua, né?
Mas nós avançamos e avançamos muito. A presença para você ter uma ideia, nós tivemos uma pesquisa recentemente no sul de Minas, e a presença da Unifal no geral da população, ela é muito significativa hoje. É uma das universidades no sul de Minas. Lembra que nós temos a UFLA, temos São João del Rei e outras universidades privadas, mas a primeira universidade que aparece nesse censo, né, nesse questionário que nós fizemos no sul de Minas, uma das que aparece com maior destaque é a Unifal. Então nós avançamos, mas entretanto é preciso, e isso é uma dificuldade enfrentada por todas as universidades. Nós temos no mundo hoje um certo decréscimo da atenção e do interesse dos jovens pelas universidades. Isso é um problema mundial. Portugal está enfrentando isso, a Europa, enfim, outros Estados Unidos, inclusive, enfrentando isso. Mas a gente tem procurado melhorar. Mas é importante, por exemplo, quando meios como você e outros chamam a gente poder dizer isso, assim, a Unifal é para vocês. Ela e hoje, uma coisa muito importante, a universidade já foi vista como elitista, seja através das cotas para a escola pública, seja através das cotas étnico-raciais, né? Nós temos hoje cotas, inclusive na pós-graduação, inclusive para pessoas trans, né? Nossa universidade inovou para ciganos, para pessoas trans. Nós demos um salto muito significativo na democratização do acesso à universidade. Aquela ideia de que a universidade pública era para os ricos, ela hoje é uma ideia realmente superada. Eu convido, né, os estudantes, as suas famílias, a olharem para a universidade, olharem para a nota de corte do curso que você quer, né, olha que o curso a gente tem, para você ver que a sua nota do Enem, é importantíssimo fazer o Enem, às vezes você não sabe, mas você já tem nota para fazer aquele curso que você sonha, aquele curso que você gostaria. Entretanto, na questão da comunicação, tem um outro ponto que eu acho que é importante eu destacar. Por alguma razão, e eu tenho uma hipótese, a universidade pública ela incomoda. Ela é alvo do ódio de algumas pessoas. E algumas pessoas por desconhecimento, outras por má fé. Né? E qual é esse desconhecimento e esse ataque que a universidade pública recebe? Né? Nos anos anteriores, esse ano infelizmente isso parou, mas vinha inclusive de agentes do próprio governo federal, às vezes, um discurso que é um discurso mentiroso, falacioso, que tentava associar a universidade a usar um termo que uma figura usou no passado, né? A balbúrdia, né? Como se lá dentro da universidade as pessoas ficassem por conta, né, de ficar fazendo coisas erradas, uma coisa que inclusive gerou processo, porque absolutamente nada foi comprovado, nenhuma dessas acusações. O que nós temos, o fato é que pessoas jovens às vezes fazem coisas que são próprias de pessoas jovens, né? Mas isso é verdade na universidade pública, na universidade privada, mas de forma na nenhuma... sociedade como um todo. E não só os jovens, né? Mas eu fico preocupado, professor. Eu tô lá desde 2017, não tô vendo essas coisas, tô até preocupado. Tá acontecendo, não estão me chamando. As festas, as balbúrdias, ninguém tá te chamando, né? Eu passei 8 anos, quase 12 anos na Fafiche da UFMG, que é considerada, né, a Faculdade de Ciências Humanas, que é considerado o lugar da festa, e nunca me chamaram para uma festa desse tipo que fala. Então, assim, esse ataque, ele é uma coisa que trabalha em cima de uma ideia que destrói na cabeça dos jovens, às vezes, o sonho e a possibilidade. Às vezes a gente ouve de famílias que falam assim, não, você não vai fazer faculdade porque eu não consigo pagar uma particular, mas na pública você não vai estudar porque eu não quero que você vire sei lá, o que seja, né? E eu tenho pensado, por que isso, né? De onde vem isso? Eu acho que isso tem a ver com uma coisa que é importante ser dita. A universidade, a experiência universitária, e aí nesse sentido, esse é o que eu chamo de um impacto ético-político da universidade numa cidade, ela traz sim o questionamento para uma série de coisas que estão às vezes assentadas no funcionamento de uma sociedade, né? E aí eu estou falando de coisas que precisam ser mudadas mesmo. Por exemplo, né,
a questão da igualdade de gênero. Isso é um valor. Assim, a agressão às mulheres, diminuição das mulheres, discriminação das mulheres, discriminação das pessoas negras, das pessoas pretas, pardas, indígenas, isso é crime. E, em geral, é na universidade pública que costuma começar, embora a universidade pública não seja isenta de cometer também esses pecados, as pessoas dentro da universidade pública cometerem esses erros, esses crimes, mas o fato é que no espaço universitário é um espaço de liberdade, é um espaço de posicionamento. E aí isso incomoda alguns que querem continuar assediando, que querem continuar sendo racistas, querem continuar discriminando as pessoas por sua orientação sexual, por sua identidade de gênero. E essas pessoas, porque elas foram incomodadas naquilo que elas precisam ser incomodadas, elas começam a atacar a universidade. E aí inventam mentiras, aí transformam, às vezes, um caso isolado numa generalização, mas essas pessoas estão ouvindo aquilo que elas precisam ouvir. Sim. Eu gosto de dizer isso. A universidade precisa dizer aquilo que a sociedade precisa ouvir. Professor, só para pegar um gancho aí que o senhor falou da nota do Enem, como é que faz para entrar na Unifal? Primeiro que, assim, qualquer um do povo pode entrar, aquele espaço é público, quem quiser entrar lá... a gente falou do restaurante, né? Mas como é que faz? É o Enem, eu entrei por obtenção de segundo título, enfim, fala um pouquinho das modalidades para quem quiser ser aluno. Exatamente. Não, legal, boa pergunta. A primeira coisa é fazer o Enem. E, assim, e mesmo quem tem a minha idade e tem vontade de voltar a estudar, uma sugestão, faça o Enem. Né? Não vai doer, vai gastar 2 dias da sua vida, né? vai ter um investimento que você vai ter que fazer, mas é muito importante. Faça o Enem, é a primeira coisa. A principal, né, hoje a nossa primeira entrada, ela é pelo SISU, que é o Sistema Unificado Nacional. Então, é preciso ter a nota do Enem para poder entrar por ali. Entretanto, nós temos, né, como você citou o caso da obtenção de um novo título, sempre, por uma série de razões, né, e lembrar que nós estamos no interior, então às vezes acontece, mesmo nos cursos de alta concorrência, mesmo na medicina, mesmo na odonto, mesmo na farmácia, mesmo na computação, mesmo nesses cursos, às vezes acontece, a pessoa tinha nota do Enem para entrar na Unifal, ela entrou na Unifal, ela pegou uma vaga, ela começou a cursar, fez 3, 4 meses, mas ela também, como o sistema permite, ela também se inscreveu para a universidade perto da casa dela, seja São Paulo, Belo Horizonte, onde seja. E às vezes ela é chamada, às vezes na segunda chamada, às vezes numa outra chamada. O que ela faz? Ela abandona o curso aqui e vai para Belo Horizonte, São Paulo, enfim, para onde for mais perto para ela. Quando isso acontece, ou quando as vagas não são preenchidas na chamada que a gente chama de regular, a gente chama editais de complementação, a gente faz novas chamadas. E esses editais, né, e a gente tem feito com frequência, nós acabamos agora de fazer vários deles, a pessoa pode usar a nota do Enem desde 2009. Então, se você fez o Enem lá em 2009 e tiver uma chamada para vagas, a gente chama de vagas ociosas, né? Vagas que ficaram livres, para um edital de preenchimento de vagas ociosas da Unifal, você pode usar a sua nota do Enem até 2009. Em alguns casos, existem outras formas, como o próprio currículo do ensino médio, que nós estamos trabalhando nessa direção, e também a obtenção de novo título. O que é a obtenção de novo título? Você já é formado em alguma coisa, você apresenta um currículo na hora de fazer a seleção, e o seu currículo vai ser comparado com outros, e os melhores colocados vão pegar essas vagas. E nós estamos estudando agora outras formas de ingresso para potencializar isso. Mas hoje, entrar na universidade pública é muito diferente do que já foi no passado, seja pela democratização, seja pelo aumento de vagas, seja pelas cotas. O fato é que hoje a universidade está muito mais perto de você do que você imagina às vezes. E aí basta entrar na nossa página e olhar. Tá, o aluno vai fazer o Enem, ele vai entrar, ele não vai pagar mensalidade. Mas, exemplo, se ele está num curso de odonto, ele precisa de alguma coisa do laboratório. Ou cursos... Vamos pensar. O odonto é um bom exemplo porque ele vai precisar de alguns insumos e algumas ferramentas. Quando o aluno é um aluno carente, ele pode, junto à praxe,
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, de Assuntos Comunitários e Estudantis. Desculpa. Manda um abraço para a Claudinha. Claudinha, desculpa errar a sigla. Mas a Prace, ela é a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. Essa Pró-Reitoria, ela cuida disso. Então, se você, por acaso, mesmo os alunos da pós-graduação, precisa de um auxílio alimentação, por exemplo, deve procurar a Prace, ver se você se enquadra, e a gente tem feito todo um esforço para garantir isso. O aluno, pegar o caso que você citou, da Odonto, precisou de uma ferramenta, o aluno, ou mesmo um aluno de outro curso precisou de um computador. Às vezes nós temos um número obviamente limitado, mas nós, em geral, conseguimos atender esses alunos que precisam desses equipamentos, dessas ferramentas, para fazer o seu curso totalmente gratuito, totalmente bancado, subsidiado ali pela universidade. Professor, o senhor falou há pouco sobre o tripé, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Uhum. O que precisa para envolver mais os municípios? Nós estamos falando de uma universidade de 110 anos, com camping em outros municípios, grandes cidades da região, mas eu vejo um distanciamento dos municípios. Como é que envolve? Como é que causa uma boa relação com os municípios? Então, nós estamos trabalhando nisso, precisamos melhorar. Hoje nós temos um diálogo muito mais próximo através dos Cislagos, através da Alágua, as associações de município, né, por exemplo, na nossa clínica de especialidades médicas, nós temos um convênio com a Cislagos que garante, né, o atendimento de pessoas de outras cidades que não Alfenas ali na clínica, né, cardiologia, obstetrícia, enfim, todas as áreas do conhecimento, praticamente todas as áreas nós temos, e essas pessoas das outras cidades vêm com o município, né, contribuindo ali com a sua parcela do SUS. Nós temos procurado, eu tenho me esforçado, o professor Alessandro também, no sentido de dialogar com os prefeitos, né? O Sim. Prefeito da cidade de Alfenas os prefeitos têm sido abertos para conversar e dialogar conosco, mas de fato nós precisamos ampliar. E precisamos que os prefeitos e as prefeitas da região entendam que a Unifal é para vocês. Às vezes tudo que precisa para... Porque às vezes, assim, o fato de não pagar mensalidade não significa que a pessoa não vai ter investimento. Sim. Então, se eu moro em Campos Gerais, estudar na Unifal significa um deslocamento diário. Não, se as prefeituras puderem nos ajudar garantindo uma van, não precisa ser exclusiva para a Unifal, pode ser para as outras instituições da região, mas que garanta os estudantes, e alguns já fazem isso, chegarem até aqui, isso ajuda muito. Os municípios podem se beneficiar, a gente tem tido bons diálogos nessa direção, às vezes com estágio dos nossos alunos, estágio na área de odonto, estágio na área médica. Então, a gente quer ter, né, a nossa página tem lá o e-mail da reitoria, né, muito simples, reitoria@unifalmg.edu.br, e qualquer prefeito, qualquer prefeita, qualquer secretário da região que queira conversar conosco sobre algum projeto em conjunto ou potencializar a vinda dos seus munícipes para estudar na Unifal, basta nos procurar. Então fica aí o recado, você que é prefeito, secretário, procura a universidade, vem conversar com o reitor. E existem produtos, vocês podem elaborar produtos sob demanda. Eu fico vendo o pessoal lá da geografia, exemplo, o prefeito precisa elaborar um plano diretor, precisa elaborar um plano de saneamento. Ele pode buscar a universidade. Pode, deve. Nós conseguimos oferecer serviços, isso a gente chama genericamente de prestação de serviços, né? Isso é feito absolutamente dentro da legalidade, normalmente via fundação de apoio. Nós temos 2 credenciadas, a Fundep, que é uma fundação maior, nacional, e a FACEP, que é a fundação local, aqui que está muito próxima da universidade. Através dessas fundações, especialmente, né, hoje na região da FACEP, a universidade pode ser contratada, professores, e eu volto a dizer, isso tudo absolutamente dentro da legalidade, pode contratar o serviço, que será um serviço de muita qualidade, que nós temos... Né, um rigor, uma metodologia. Exatamente, e assim, pessoas com formação, no mínimo doutorado, na maioria no mínimo mestrado, mas assim, esmagadora maioria com doutorado, uma boa parte com pós-doutorado, com experiência de campo,
que podem fazer desde um plano diretor, análise de água, enfim, uma infinidade, qualquer área do conhecimento, na área das engenharias, lá em Poços, na área da saúde aqui, na área da gestão pública. Sim. Nós temos um mestrado em Varginha nessa área. É possível fazer essa contratação de profissionais e de estudantes que, né, estão recebendo uma formação excelente, por um preço que, normalmente, ele está um pouco abaixo do mercado. Por quê? Não está, obviamente, porque tem custos, tem insumos, sim, tem viagens, tem a bolsa do aluno, o aluno precisa receber. E a ideia mas abaixo do mercado. Porque a ideia não é gerar lucro. Exato. A universidade não tem... O dono da universidade é o povo brasileiro. Sim. Então, se é o povo brasileiro que está se beneficiando, não faz sentido, né? Eu não tenho nenhum lucro, né? O meu salário é exatamente o mesmo, sim, que a universidade me dá o tempo todo. Então, isso é muito importante, porque como ela não visa lucro, ela consegue ela consegue entregar, né, um produto, às vezes, um preço mais razoável. E eu diria até mais, né? A gente tem colegas que estão trabalhando com pesquisa agora, de opinião. A universidade não tem compromisso, vou usar uma expressão meio chula, assim, a universidade não tem rabo preso com ninguém. Então, se a gente vai ter que fazer uma análise seja de um lago, seja de uma pesquisa seja o que for da opinião pública, o que nos interessa é o rigor científico, sim, porque essa é a nossa marca. Então, a gente oferece algo de muita qualidade. Professor, eu fiz direito na PUC Campinas e muito pela acolhida de uma tia-avó que eu tinha, mas também porque eu fiz estágio ao longo dos quase 5 anos dessa minha primeira graduação. E é algo que eu não vejo de modo sistematizado, institucional nos municípios da região, programas que realmente paga a bolsa, tem um processo seletivo que minimamente rigoroso e transparente. Falta esse cuidado, porque eu fico vendo colegas, inclusive agora na segunda graduação, com corte, que às vezes por conta de não receber uma bolsa, o cara vai embora, por causa de R$400. Sim. Então assim, eu fico vendo às vezes prefeitos com outras prioridades, gastando rios de dinheiro, e talvez se a gente pudesse ter programas para acolher esses estudantes que estão em formação, eu não, sim, vejo isso com certa frequência. É uma falha de certo modo, né? Uhum. Tem alguma coisa, mas precisa e pode melhorar assim, muito significativamente. Porque nós temos, como a gente está falando, nós temos gente formando em todas as áreas do conhecimento. Então, quando você recebe um estagiário da Unifal, você está recebendo um aluno que tem uma excelente formação, um aluno que tem os melhores, né, os professores com uma excelente formação, e que está estudando e vendo metodologias que são muito contemporâneas. Então, para as prefeituras, para as empresas, e eu queria aproveitar esse gancho para falar da nossa agência de incubadora, né? A Nidus Tech. Nós recebemos, hoje acho que já está em 100%, a Isabela pode dizer melhor, mas nós recebemos, por exemplo, empresas que estão começando para incubar na incubadora nossa que fica ali no Santa Clara. Então, o diálogo nosso com as empresas interessa para nós também, sim, porque ele gera estágio, ele gera... nós temos hoje uma empresa, não vou citar o nome, mas uma empresa conhecida na cidade, que tem uma empresa dela incubada na Unifal e que tem gerado uma coisa extremamente interessante, que é levar o autoconhecimento que a universidade produz para o mercado, para as empresas, e ao mesmo tempo criar a oportunidade de trabalho, de estágio para os nossos estudantes, inclusive, né, nós estamos trabalhando agora no sentido internacional. Então, prefeitos, empresários da região, a Universidade Federal de Alfenas é para vocês e pode ajudar a sua empresa a dar aquele salto que você precisa, e para isso basta nos procurar, pode procurar, como eu disse, a reitoria, e a gente encaminha para a equipe própria que vai te orientar. Nós temos programas com o governo do estado, temos programas, né, com o governo federal, tem muita coisa ali bacana. Professor, vamos falar um pouquinho agora da área da saúde. Lá no Santa Clara, vocês têm lá um prédio todinho de uma clínica, né? Eu tive na inauguração, já fui atendido lá. Como é que funciona? Às vezes as pessoas até não sabem que aquilo é da Unifal, que é da universidade. Então, é um projeto fantástico. Você está provavelmente fazendo referência à clínica de especialidades médicas, né?
Na verdade, nós temos a clínica de especialidades médicas, nós temos a clínica de fisioterapia lá, e estamos construindo, né, quem passar lá vai ver as obras. Estamos agora no processo de licitação e início das obras da segunda fase, retomada da clínica de odontologia. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui os números porque são muito significativos. Na clínica de especialidades médicas, por ano, nós fazemos quase 11 mil atendimentos. E aí é oftalmo, dermato, enfim, todas as, como você falou, 50 especialidades. Na clínica de fisioterapia, nós atendemos 23 mil, fazemos 23 mil e tantos atendimentos ao longo do ano. Na clínica de odonto, que hoje ainda está aqui no centro, mas que vai migrar lá para Santa Clara assim que a gente concluir o prédio, nós fazemos mais de 43 mil atendimentos ano. Né, isso tudo 100% gratuito. Nós temos ainda o laboratório de análises clínicas, que é o LACEN, que fica ali também no centro, a farmácia universitária, o LACEN faz mais de 10 mil atendimentos por ano. Farmácia universitária, mais de 1.330 e tantas prescrições. Além disso, tem um núcleo de controle de qualidade, temos um laboratório que trabalha com a prevenção e acompanhamento de pessoas com câncer bucal, que é um trabalho que, né, inclusive já foi para a mídia nacional. Nós temos também em Varginha, vamos ter em Poça agora, o núcleo de apoio contábil. Mas só essas clínicas ali no Santa Clara, nós estamos falando de um atendimento de altíssima qualidade, professoras e professores, doutores, alunos com excelente formação, atendendo a população 100% gratuito. E por que interessa para a Unifal investir nisso? Interessa porque ali é o campo de formação do nosso estudante. A gente quer que o nosso fisioterapeuta lide com os melhores equipamentos, que trate as pessoas, que tenha experiência concreta. O nosso médico a mesma coisa, nosso odontólogo a mesma coisa. E ali é um espaço, assim, exige obviamente há uma contrapartida do SUS, isso ajuda a custear, mas não é uma coisa barata, mas é algo que nós acreditamos muito, pelo papel que tem na formação dos estudantes e pelo papel que cria para a cidade. Na Alfenas nós podemos, qualquer pessoa, através do encaminhamento ali do seu PSF, ela pode ser atendida, tanto na clínica de especialidades médicas, de acordo com o que ela precisar, quanto na clínica de fisioterapia, e a clínica de odontologia, basicamente, é ir lá e, claro, tem uma fila, mas em geral não é nada exorbitante, e com a clínica nova nós queremos até ampliar esse atendimento, né, para a população como um todo. Então é um impacto, e aí de novo, não é só para Alfenas, é para a região, porque ali com esse convênio com esses lagos e outras possibilidades, a gente atende as pessoas de toda a região. E professor, em algum momento a clínica ou toda essa estrutura pode se tornar um hospital escola, um hospital universitário, um hospital dia? Há no horizonte aí para os próximos anos a universidade? Eu tenho me empenhado junto ao governo federal, dizendo que a Unifal, levando aquilo que é uma demanda dos professores, das professoras, dos técnicos e dos estudantes de medicina. A importância de nós termos um hospital universitário para a Unifal. Tenho falado disso com deputados, com o senador, com o próprio MEC. Nesse horizonte perto, não temos essa previsão. Até porque é um investimento muito pesado e precisaria de recurso novo, naturalmente, né? Teríamos que ter um investimento que seja via PAC, via outra fonte, para que nós pudéssemos criar um hospital universitário para atender o nosso, principalmente a demanda, né, vem dos cursos de medicina e enfermagem. Mas hoje nós temos uma relação boa, eu acredito, com os hospitais da região, pode melhorar, deve melhorar, mas onde os nossos, não falta campo de prática para os nossos estudantes, pelo menos naquilo que é o básico da formação. Precisava ser mais? Precisava ser mais. Precisava ter outras especialidades para os estudantes terem acesso? Precisa sim, estamos trabalhando para isso. E é um sonho que nós acalentamos, mas é realmente um sonho que a gente vai precisar continuar batendo na porta até que ele venha, né?
Então ele está no horizonte aí dos próximos anos, de algum modo, muito com o pé no chão também, né? Conhecendo a realidade, mas sim. é algo que o senhor está trazendo, inclusive, que está sendo tratado, está sendo discutido. Todas as vezes que eu estou com, por exemplo, eu estive com o presidente da EBSER, empresa brasileira de hospitais universitários, conversando mais de uma vez. Estive com a professora Evelise num primeiro momento no governo passado, estive novamente agora neste governo com o Chioro, que já foi ministro da Saúde, coloquei essa questão para ele, outras universidades também têm colocado, tenho dito isso para o ministro da Educação nas audiências que eu tenho acesso a ele. Eu sou presidente de uma comissão da Andifes, que é a comissão das universidades que não tem hospital universitário, então a gente batalha para conseguir recursos para mitigar a nossa realidade, mas sim, obviamente o desejo de ter um hospital próprio é importante, mas neste momento a resposta que a gente tem recebido é que não há recurso, sim, e não há esse movimento do governo federal. Mas o aluno que está em formação, às vezes que ele está vou citar o exemplo aqui de Alfenas, na Santa Casa, a universidade está pagando, a Santa Casa recebe para recepcionar esse aluno lá? Todos os hospitais que recebem alunos nossos, principalmente, né, no caso da medicina, nós temos um convênio que permite o repasse de um recurso proporcional ao tempo de estágio que o aluno faz lá dentro. Isso foi uma coisa que nós conquistamos, foi um trabalho meu, da professora Evelise, de outros colegas, para que a gente reconhecesse, porque a gente reconhece que o hospital que recebe o nosso aluno, ele tem custos, né, ele tem ali na recepção, ele tem benefícios também, porque ele tem mais uma força de trabalho ali, mas a gente reconhece essa importância, então ele tem esse retorno. Nós estamos batalhando agora, justamente porque nessa história do corte orçamentário, nós ainda estamos com dificuldade nessa direção. Mas falei ainda hoje com o secretário, voltando a tocar nesse assunto com ele para a gente ter esse recurso para o ano de 24. Mas a ideia nossa é que sempre que possível a gente ofereça, né, uma contrapartida para os hospitais, porque a gente sabe também da realidade dos hospitais, para que eles recebam os nossos alunos. E também, obviamente, não estou falando só da medicina, estou falando da enfermagem, estou falando da fisioterapia, da nutrição, né, da biomedicina, etc. Professor, tem uma questão que é muito local aqui, que está um impasse, né? Que é deixar de ter um zoológico para ter um parque ambiental na cidade. E aquela é uma região que está ficando adensada, a cidade está ampliando para aquela região. Não houve uma conversa, há uma vontade do município ou da universidade de caminhar junto em ter aquela área para a universidade? Porque eu já vi conversa de que, não, aquilo é caro, não dá para abrir agora porque a gente não tem servidor. Nós queremos fazer como o Poços fez, entregar para a iniciativa privada. A universidade teria interesse de receber uma área como aquela para pesquisa, para abrigar um museu, uma série de equipamentos? A universidade tem todo o interesse em ser parceira para transformar aquele espaço num espaço que seja potente para a cidade. Né? Hoje, nós não, se você disser assim, a universidade não teríamos orçamento para assumir, e nós entendemos, né, pelo menos eu entendo, que é importante que ali seja de fato um espaço público, estatal, fundacional, o que seja, mas que ele seja e nós já estamos, até temos uma reunião que estamos tentando agendar com todo mundo, para levar, né, assim que o parque for reaberto, que o parque for aberto, né, porque ele é uma novidade, a gente possa levar tudo que for possível. Nós vamos dialogar isso com os nossos projetos de extensão, especialmente os projetos de extensão, a gente quer levar para dentro do parque. Se houver a possibilidade de a gente ter futuramente um espaço lá, como o nosso Espaço Ciência, que é uma coisa sonhada, ou um museu de história natural, levar o nosso museu de história natural, a gente está aberto ao diálogo com a prefeitura, com a União, para que isso possa acontecer. No momento, concretamente, o que nós queremos? Levar a universidade para dentro com os seus serviços. Nós temos a UNAT, que é a Universidade de Terceira Idade, que certamente pode levar muita coisa bacana para lá. Nós temos a Orquestra de Violões, imagina, né, você ir no domingo no parque lá,
passear com a sua família, né, estar no meio ambiente e ouvir a orquestra de violões da Unifal, que é belíssimo. Vou dar um beijo aqui para os colegas da orquestra. Ouvir lá de manhã uma apresentação, ou a Camerata, ou outros né, produtos, vamos dizer assim, serviços culturais que a universidade já oferece, né? E também, enfim, todas as áreas. Nós queremos muito estar junto, ser parceiros, fazer convênios, fazer parcerias e ocupar aquele espaço para que ele seja um espaço bacana para a população. Professor, a gente estava vendo um roteiro aqui e me veio a gente falou pouco, acho que da UNAT, acho que vale a pena a gente destacar o que é, quem pode ir, onde está. Beleza. Fala Ótimo. um pouquinho para a gente, apresenta. A UNAT é um projeto muito interessante que é a Universidade da Terceira Idade. Ela é chamada assim, ou hoje há uma discussão sobre o nome, né, que é a ideia da Universidade da Pessoa Idosa. Eu acho que as pessoas que participam da UNAT não gostam muito desse nome novo, não. Acho que eles gostam de UNAT. Então, eu vou chamar de UNAT, que é o que eles preferem. O que a UNAT faz? Ela oferece uma série de serviços e cursos para as pessoas idosas, sem ter que passar por vestibular, sem ter que passar por seleção, né, desde pilates, até formação na área das artes, uma série de serviços e possibilidades de encontro para a pessoa idosa. Basta ir ali na Unifal, fica no prédio da extensão, que fica na saída, né, na portaria 2, que a gente chama, que é aquela portaria onde normalmente os carros saem. Ali, logo à esquerda, em frente à farmácia universitária, já funciona a extensão, e está, né, na extensão que está a Universidade da Terceira Idade. Nós estamos estudando, fazendo parceria, tentando trazer, não vou anunciar aqui porque ainda estão em construção, mas a gente quer trazer a possibilidade de alguns projetos que estão realizados já em outras universidades, como a UNB, por exemplo, para a Unifal, aqui para Alfenas, e também uma coisa que é importante, a gente faz isso todo ano, a gente oferece algumas vagas, que obviamente os professores, né, se manifestam sobre isso, mas mesmo a pessoa não tendo passado no vestibular, não tendo feito Enem, ela pode fazer algumas das disciplinas dos cursos regulares da Unifal, como algumas disciplinas, tá? Já, obviamente não são todas, mas algumas disciplinas de forma que a gente chama isolada. Ele pode fazer a disciplina, fazer as provas, e no final ele ganha um certificado. É uma parceria nossa com a UNAT, né, a Universidade da Terceira Idade, trazendo a pessoa idosa para dentro da universidade para fazer o curso. Às vezes a pessoa fala assim, eu já tenho a minha formação, eu não quero fazer uma outra graduação. Poxa, mas eu gostei lá, eu quero fazer história antiga, sei lá. Né, eu quero fazer um semestre de história antiga. Né? Existe essa possibilidade, nós queremos, inclusive, que a população demande da gente para que a gente possa oferecer serviços melhores. Professor, me conta um pouquinho o que aconteceu que vocês tiveram que instituir um transporte campus central, campus Santa Clara. Hoje os alunos têm um ônibus, é isso? Não é em todos os horários, é um horário mais ao final do período mais da noite. Estava havendo um delay, né, uma discrepância ali no horário, e aí nós fizemos as análises na época e decidimos por garantir, até para a segurança dos alunos, e fazer esse trajeto centro Santa Clara. Professor, eu fui estagiário lá no Grimink, lá no Santa Clara, no Pinheirinho melhor, né? E eu via os alunos falando que desejavam estudar na Unifal porque eles conseguiam visualizar o que é a universidade quando eles conseguem subir as ruas ali e observar o campus Santa Clara. Uhum. E hoje a região do Pinheirinho, ela cresceu muito, tem muitos loteamentos em virtude, sobretudo da ida da universidade. Foi um acerto nesses 110 anos levar a universidade para aquele espaço, né? Acredito que sim. Foi um acerto porque ele potencializou uma região, era uma área, nós inclusive, né, achamos que dá para ampliar ainda mais a presença da universidade ali, queremos que tempos melhores venham para que a gente possa fazer essa ampliação, e a gente entende que o fato da universidade, ela vira um vetor de crescimento, ela vira um vetor de potência. Eu percebo, eu moro próximo da Avenida
Jovino Fernandes Salles, e eu percebo o quanto que a própria avenida ela vem se modernizando e se... Novos serviços, a rede bancária, supermercado. Exatamente. Nós temos... Eu moro perto de 2 supermercados, é um negócio... um de frente para o outro, né, na avenida ali. O que significa isso? Que aquela região está se potencializando, está crescendo. E mesmo no rumo mais próximo da Unifal propriamente dito, quando você fala, né, às vezes de um investimento, você vai ter a universidade ali do lado, é algo muito importante. E a gente quer ampliar, a gente precisa do apoio da prefeitura para isso, dos políticos, enfim. Professor, vamos falar só de uma coisa chata aqui, mas que eu acho que é importante a gente falar e discutir isso. A questão racial, a gente tem visto algumas notícias, às vezes tem alguns casos de racismos, de crimes que têm ocorrido, e como é que vocês têm tratado isso dentro da universidade? Tem uma ouvidoria para isso? Como é que é a punição? Explica para quem está nos assistindo, como é que vocês têm tratado isso? Eu agradeço muito tua pergunta, porque me permite, inclusive, falar publicamente sobre uma coisa que foi dado muita visibilidade. Não é segredo para ninguém que houve a denúncia de injúria racial, né, de agressões raciais, entre 2 pessoas que trabalham para a empresa terceirizada da Unifal. Não envolveu o aluno, não envolveu o professor, não envolveu o técnico da Unifal. 2 pessoas dentro... que trabalham para a empresa que presta serviço para a Unifal. Nós tomamos conhecimento, como reitoria e como equipe, eu quero deixar isso muito claro aqui, nós tomamos conhecimento no momento em que isso foi publicado na imprensa. E aí você falou da ouvidoria. Nós temos uma ouvidoria que a pessoa pode, anonimamente, basta que ela entre ali no sistema, no site, e ela escreva dizendo assim, está acontecendo isso com fulano, beltrano, e chega para a ouvidoria e chega para a reitoria para tomar providência. É muito rápido, é muito eficiente, e a nossa ouvidora, que mandar um beijo para ela, professora Giovânia, que é uma grande servidora pública comprometida com o combate ao racismo, comprometida com o combate ao assédio, comprometida com o combate a qualquer forma de discriminação. A professora Giovânia é muito séria, muito cuidadosa. Então, não tem qualquer registro, eu desafio qualquer pessoa a dizer o contrário, porque não vai ter, não tem qualquer registro de comunicação oficial para a universidade, seja pelo canal da ouvidoria, seja para mim, como reitor, seja para a pró-reitoria propriamente dita. Mas mesmo assim, no momento que tomamos conhecimento, nós agimos imediatamente acionando a empresa terceirizada, falando assim, olha, tem uma denúncia aqui, vocês têm que apurar, isso é um problema que vocês têm que atuar rapidamente. E de fato, eu posso agora dizer, inclusive para a população, que já está resolvido, que isso foi resolvido, houve uma atuação rápida da empresa terceirizada, foi isso que me foi reportado, que concluiu pelos fatos, e o que gerou, inclusive, a demissão de uma das pessoas e o acolhimento e a atenção para a pessoa que foi agredida. No geral, isso é muito importante, a universidade tem sido muito acolhedora, seja através da ouvidoria, seja através de outros canais, para qualquer denúncia de assédio, seja moral, seja sexual, seja agressão racial. Mas é muito importante a gente dizer também o seguinte, quando há uma denúncia, isso não significa que, em qualquer crime, óbvio, necessariamente a coisa aconteceu daquele jeito. Então a gente tem um processo de investigação. Sim. A reitoria tem uma assessoria, hoje o Consune aprovou uma coordenadoria de correição. Então nós temos uma coordenadoria de correição que nós formamos uma equipe para fazer a investigação e, obviamente, dado amplo direito de defesa, nós não queremos que ninguém inocente seja condenado, mas é muito importante que as pessoas, as alunas, os alunos, as pessoas de todas as formas de identidade, que efetivamente forem objeto, né, de discriminação racial, discriminação de gênero, discriminação sexual, discriminação ou alguma forma de assédio, que façam o devido registro. E aí é importante eu dizer, o que significa o devido registro? Né? Eu preciso dizer quem fez o quê. Né? Eu fui vítima de um assédio sexual.
Se você mandar uma ouvidoria para a reitoria dizendo assim, eu fui vítima de um assédio sexual, eu não consigo fazer nada com isso. Precisa dar elementos. Eu preciso ter elementos. Você do direito, você sabe. Eu preciso ter autoria. Quem foi? Quem que assediou? E quem assediou quem? Quais são as circunstâncias? Se já existe algum elemento de prova. Hoje a palavra da vítima é muito importante, muito séria, mas a pessoa tem que estar disposta a fazer o seu devido registro. Algumas as denúncias podem ser, inclusive, anônimas, mas aí ela é registrada como manifestação. Essas denúncias anônimas, se elas tiverem elementos que permitam a abertura de uma investigação, a investigação será aberta. Ninguém é condenado, ninguém é chamado a atenção só pela denúncia anônima. Ela desencadeia o processo e a gente investiga. Professor, mas antes porque às vezes a vítima conseguir relatar isso é difícil. Há uma acolhida, o aluno, o servidor, alguém, onde que pode procurar? É na praça? Quem que procura para ser... Procura onde, né? E como? Não, excelente pergunta. Se forem estudantes, o local é a praça. O que é a praça? É a Pró-Reitoria, eu já mencionei, né? Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis. Onde fica a praça? A praça fica, aqui na sede, ela fica de frente para a cantina. Se você estiver no prédio V, do outro lado é a praça. Ali você vai encontrar psicólogo, você vai encontrar a equipe da Pró-Reitoria, que vai acolher, vai orientar as pessoas sobre a melhor maneira dela. E às vezes a pessoa precisa, como você disse, antes de qualquer coisa, de uma acolhida, para poder até entender o que está acontecendo com ela. Se for servidor ou servidora, se for... pode procurar a própria Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e pode procurar o nosso CIAS, que é o Centro de Atendimento ao Trabalhador, que é onde nós temos, inclusive, o psicólogo que pode acolher, receber e ouvir as pessoas, orientá-las. Mas é muito importante que, uma vez acolhido, uma vez orientado, a pessoa faça o registro da denúncia para que a gente possa investigar e responsabilizar as pessoas devidamente. E se for terceirizado? Porque foi o caso desse caso. Para quem que a pessoa reporta? Ela pode reportar para a Pró-Reitoria de Administração, mas ela pode usar o próprio canal da ouvidoria e ela pode usar o próprio canal, o próprio e-mail da reitoria, se quiser, desde que seja um canal oficial, tendo o nome, a denúncia adequada e os elementos para ajudar a fazer a prova, a gente encaminha para o lugar certo. Vamos supor, chegou no e-mail da reitoria, eu faço o registro via ouvidoria, a ouvidoria desencadeia o processo, a gente faz a investigação. Então, hoje a universidade está preparada, nós temos um grupo na Unifal, que é o GEMA, Grupo de Enfrentamento ao Assédio dentro da universidade. O Grupo de Enfrentamento e Prevenção ao Assédio Sexual e Moral dentro da universidade. Esse grupo conta com professoras, com professores, com formação, para também ajudar as pessoas que precisarem desse apoio. Professor, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre, né, nesses 110 anos, como é que a universidade está se internacionalizando, né? E como está recebendo novos alunos, inclusive alunos que são indígenas, de povos originários, alunos vindos de outros países. O que está acontecendo com a universidade? Conta para a gente um pouquinho disso. Uma das características da universidade é justamente a internacionalização, né? É fundamental que a experiência universitária ela esteja marcada pela presença do estrangeiro, né, do outro, né? Então a universidade tem alguns programas, sobretudo para pós-graduação, mas temos também um para graduação, que tem como objetivo justamente a recepção de alunos e alunas que são estrangeiros. Nós recebemos um número importante de alunos da América Latina, recebemos alunos da África e recebemos também de outros países, eventualmente, aí, sobretudo na pós-graduação. A gente tem um investimento para isso, um investimento da universidade para fazer essa atração, para garantir esses alunos aqui. Nossos colegas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação fizeram um projeto junto à FAPEMIG ano passado, que vai trazer um investimento importante, fora esse orçamento que eu mencionei, que é o oficial, um orçamento significativo para garantir que os professores da Unifal possam ir para missões de trabalho e pesquisa e que a gente possa receber também pesquisadores internacionais.
Isso é muito importante porque ciência não é uma coisa local, ela precisa ser internacional. Não adianta a gente querer fazer conhecimento científico sem publicar nas revistas. Nós temos investimento nisso, apoio para a publicação de artigos, apoio para a tradução de artigos. Algumas áreas do conhecimento hoje sequer aceitam artigos em português mais. Ou você está com um artigo em inglês ou você não publica. A universidade também procura apoiar esse tipo de coisa, porque isso é muito importante. Ao fortalecer a universidade, eu diria em duas dimensões. Primeiro, porque ela se profissionaliza, ela fica mais eficaz porque ela encontra com o que tem de ponta no mundo. E a outra coisa que eu acho extremamente importante é de que o nosso aluno, que nasceu e cresceu aqui em Alfenas, nasceu aqui em Campos Gerais, nasceu em Areado, que está estudando na Unifal, ele possa ter dentro da Unifal a experiência, né, lá em Poços de Caldas, lá em Varginha, ele possa ter a experiência de encontrar com o aluno estrangeiro. Porque a gente sabe que encontrar com alguém que não é da sua cultura, que não é da sua língua, que é de um mundo diferente, isso transforma a gente. A gente se transforma em cidadãos melhores, em cidadãos mais tolerantes, cidadãos que são capazes de lidar com a diferença. Então, a internacionalização, eu diria, ela tem um duplo propósito. O propósito profissional, para tornar a coisa eficaz mesmo, então de alto desempenho. Nós temos um programa na Unifal de professor visitante, que é um programa que foi criado na minha gestão, no início, já lá em 2018, que a gente usa os recursos federais para atrair professores e professoras, pesquisadores estrangeiros para o fortalecimento das pós-graduações da universidade. Então, isso é muito importante e traz um impacto muito significativo para o crescimento e o fortalecimento dos programas e das pesquisas. E o outro lado, esse lado humano. Encontrar com o estrangeiro, ouvir uma língua que não é a sua, deixa a gente, eu diria, né, pelo menos nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores. Professor, nessas idas a Brasília, na conversa com o ministro e com outros reitores, está se desenhando para ter novamente um programa como o Brasil Sem Fronteira, dos alunos irem para o exterior? Não tenho, nesse momento, não vejo sinalização nessa direção. Eu acho uma pena. Temos demandado para o fortalecimento do recurso da internacionalização ser, porque gasta dinheiro. É óbvio que gasta, né? Se é uma passagem aérea para um país qual seja, ele custa. Então, nós estamos fazendo um esforço para que o governo federal aporte recurso específico para a internacionalização. Sim. Professor, a gente já está quase terminando, mas eu lembrei de uma coisa. Eu acho muito curioso as contradições. Exemplo, a Alfenas produz muito café e às vezes a gente não consome o café que a gente mesmo produz. A gente é uma cidade universitária que não tem uma livraria. Mas vocês criaram recentemente uma editora. Sim. Fala um pouquinho do que é que vocês estão desenhando para essa editora. Então, era um sonho antigo da universidade, criar uma editora da Unifal. Ela não, em princípio, nós não vamos ter uma livraria, né? Então ela é por demanda, ela é virtual. Mas a ideia é de que a gente tem, e ela tem um conselho científico, ela tem um conselho editorial. Então, tanto os professores da Unifal como de outras universidades, de outras áreas, poderão submeter os seus livros a essa editora para passar pelo conselho científico, passar pelo conselho editorial, para que eles possam ser publicados com o selo da Unifal. Então, nossa ideia é estamos trabalhando aí também num projeto para poder ter os produtos da Unifal licenciados, é uma ideia que a gente está trabalhando para poder oferecer para a população, né, o Unifal oficial, né, que muita gente faz coisas, né, bota lá o logotipo da Unifal, mas a gente quer ter também isso. E, obviamente, ter um espaço que as pessoas tenham acesso às produções da editora da Unifal. Professor, me veio agora uma coisa importante. Como é que vocês têm tratado o adoecimento mental dos alunos, dos servidores ao longo desse período? A gente teve uma pandemia recente, muita gente perdeu entes queridos, enfim, o próprio processo de ensino é um processo pesado, né, de dedicação, e às vezes o aluno ou a aluna está longe da família, enfim, há naturalmente um adoecimento mental, né? Como é que vocês têm trabalhado isso?
Nós temos, para os servidores e servidoras, nós temos através do CIAST, né, o Centro de Apoio ao Trabalhador, nós temos ali uma equipe com um psiquiatra e um psicólogo, em que o servidor pode fazer a sua procura e pode receber ali o seu acolhimento para... Além disso, né, a própria PROGEP, quando a pessoa dá sinais de adoecimento, ela procura... A PROGEP é Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, tá, gente? Desculpa, o uso do cachimbo entorta a boca, né? A gente usa as siglas tantas vezes. Mas a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, quando há ou as direções das unidades, as chefias imediatas, nós procuramos fazer o encaminhamento, sim, ou para o nosso setor ou para algum apoio externo. Para os estudantes, nós temos uma coisa que eu tenho muito orgulho da nossa universidade, né, e tem muito a ver com o trabalho da nossa atual pró-reitora do Assuntos Comunitários e Estudantis, a professora Cláudia, que é uma psicóloga com pesquisa, com publicação na área. Quando nós entramos em 2018, havia uma demanda muito significativa, uma fila muito grande por os estudantes, inclusive com, né, adoecimento nível grave para os estudantes dos estudantes da universidade. E a professora Cláudia, usando, né, ela é uma pesquisadora da área, usando as métricas, usando o conhecimento científico, ela criou um formulário que hoje qualquer aluno que sentir que não está bem, ele entra lá no site, né, na página da Prace, ele preenche esse formulário, responde uma série de perguntas que estão devidamente calibradas, e ao final, esse formulário, ele gera um alerta. Mais ou menos como quando a gente vai no hospital, está se sentindo mal e não sabe muito bem o que é, e aí você recebe um primeiro acolhimento, e aí diz assim, isso aqui é muito grave, isso aqui é grave, isso aqui não é muito grave, né? Então, e com isso nós conseguimos acabar com a fila. Por quê? Porque com esse formulário, todo mundo pode fazer online. Quando o aluno mostra indicativos de que ele está numa situação gravíssima, ele já é encaminhado quase que imediatamente para a rede de saúde da cidade, para o atendimento psiquiátrico, medicamentoso, etc. Quando é um nível que ele precisa participar, por exemplo, às vezes usar um floral, usar um medicamento homeopático e tal, ele é encaminhado, então, para a farmácia universitária. Quando é o caso de que ele precisa, né, dada a gravidade, de uma roda de conversa, de um acompanhamento, ou um acompanhamento para ele se envolver em outras, ele recebe essa orientação. Então, hoje, e eu tenho falado isso com os outros reitores do Brasil, eu falo assim, olha, vocês precisam conhecer esse nosso programa, esse nosso sistema, porque ele realmente tem sido efetivo e nenhum estudante fica sem pelo menos esse primeiro acolhimento, e como os psicólogos e a professora Cláudia acompanham isso muito de perto, quando há qualquer sinalização de algo grave, ele é rapidamente atendido. Então a gente tem esse cuidado e eu acho que é uma coisa muito boa que funciona muito bem na universidade. Professor, para os próximos anos, há uma possibilidade de abertura de novos cursos? O pessoal fala, não tem psicologia na Unifal, não tem arte, não tem direito. Há uma... Então, sempre existe a demanda, nós temos dezenas de cursos aprovados pelo Conselho Universitário, temos inclusive o curso de Direito aprovado para o nosso campus de Varginha, temos outros cursos, né, o curso de Psicologia mesmo, então talvez precise de uma revisão, mas ele também já está aprovado. O que significa aprovado, né? Significa que a universidade olhou o projeto que tinha e disse assim, beleza, pode fazer. Só que entre isso e fazer, precisa ter um caminho longo. O caminho longo precisa de professor, precisa de técnico, nós precisamos muito de técnico, precisa, às vezes, de espaço, às vezes precisa de laboratório. Então, qualquer curso novo para ser criado, ele é um caminho gigantesco e que exige um investimento novo, né, para usar um termo da economia, precisa de dinheiro novo para que esse curso possa existir. Não dá para fazer... às vezes as pessoas até têm um pouco essa ilusão, não, mas vocês têm os prédios, têm as salas, não dá, porque eu não posso pegar o professor da matemática que está com pouca aula, não estou dizendo que está, mas sei lá, eventualmente um professor está com pouca aula numa área e mudar para outra, para dar aula de direito, não tem sentido, não tem como, eu preciso contratar o professor especialista para aquela área. Então isso implica
uma decisão do governo federal de ampliação na rede como um todo. Do contrário, nós não temos. Hoje nós estamos realmente no limite do funcionamento da universidade, porque para cada curso que você cria, você precisa de mais gente no DRGCA, no setor de acolhimento lá para fazer a matrícula, você precisa de mais gente para fazer a limpeza, você precisa de mais gente para dar aula. Então, hoje, nesse ano de 2024, não há sinalização de abertura de novos cursos. Professor, uma das últimas agora. A universidade tem um cursinho preparatório para o Enem? Temos um projeto de extensão. Ele, inclusive, tem uma coisa importante os estudantes saberem disso. Ele tem, inclusive, algumas vagas que são destinadas aos estudantes egressos desse cursinho. Então, é importante fazer até por isso, se informar lá. E também, esse cursinho, ele prepara para o Enem, orienta os alunos e dá uma formação bacana para que eles possam melhorar sua nota, seu desempenho no Enem. Então pode entrar no site que vai achar lá. Entra no site da Unifal e especificamente na extensão, mas com certeza no nosso portal, dando uma procuradinha, encontra lá. Professor, quais os sonhos para os próximos 50 anos da universidade? Nossa, essa é uma pergunta provocante, né? Eu diria que os sonhos que eu acho que são do professor Alessandro, da nossa equipe, eu diria, começar pela pesquisa, né? De que a gente consiga chegar a todos os nossos programas, falou 50 anos, eu esperaria até menos, mas que todos os nossos programas de pós-graduação, ou seja, todos os nossos mestrados e doutorado, estejam com nota 7, que é a nota máxima da CAPES. Eu acredito que nós temos potência para isso, mas é de fato um investimento de longo prazo, até porque as avaliações são quadrienais, então você não salta do 4 para o 7 em 4 anos, você precisa ir de pouco a pouco, é uma escadaria, né? Então, assim, o primeiro sonho seria fortalecer a pós-graduação para que ela fique excelente com nota 7 em todos os cursos. Esse é um sonho, com certeza, que eu acredito que a universidade toda compartilha. Do ponto de vista da extensão, que a gente possa ampliar duas dimensões. A extensão no sentido do diálogo com as comunidades, ampliar a nossa conversa com as comunidades tradicionais e também a nossa prestação de serviço. A prestação de serviço nossa hoje tem muito espaço para crescer, a gente tem muito profissional bom, a gente tem muito laboratório bom, então eu acredito que nesses 50 anos nós podemos sair do ponto que nós estamos hoje para algo parecido com o que Juiz de Fora já tem, outras universidades maiores e mais antigas, como universidades, do que a gente. No ensino, eu acho que nós precisamos sonhar com a realização desses novos cursos, para que todas as áreas do conhecimento elas possam estar 100% contempladas e a população da nossa região possa fazer todos os cursos. Eu diria nesses 3 aí, ensino, pesquisa e extensão, que a gente faça um salto proporcional ao que nós fizemos do século XX para cá, que a gente possa fazer para o século, para chegar no final do século XXI, num nível que a gente possa dizer que isso foi alcançado. Professor, faltou alguma pergunta? O senhor quer deixar uma mensagem final? Olha, eu não consigo pensar numa pergunta que faltou, mas eu acho que a mensagem final que eu queria deixar é dizer para as famílias, dizer para os estudantes, dizer para os empresários, para as pessoas que atuam em Alfenas, Poços, Varginha, na nossa região, a Unifal é uma instituição pública de excelência, com profissionais altamente qualificados, com equipamentos de alto padrão, nós estamos buscando cada vez mais melhorar esse parque, essa capacidade instalada. Tudo isso é para vocês. Nós queremos que essa potência, essa joia, esse tesouro aqui do sul de Minas, ele possa servir para o desenvolvimento da nossa região, para o desenvolvimento da vida das pessoas, para a transformação da vida das pessoas. E para isso, vocês
podem, devem e nós queremos muito que vocês nos procurem. Seja você o empresário que quer potencializar a sua empresa através das nossas prestações de serviço, seja você um pai ou uma mãe que quer ver o seu filho fazendo um curso de alta qualidade, de excelência, né, para a sua vida, seja você um jovem, um adulto ou mesmo um idoso que quer fazer a formação dos seus sonhos, vem para a Unifal, vem conversar com a gente, nós queremos você porque nós existimos para vocês. Pessoal, só tenho que agradecer o professor Sandro, né? Abrir a agenda, tá com a gente hoje. Agradecer a produção aqui também. Professor, muito obrigado pela presença, por tanta informação. A gente fez um episódio diferente hoje, né? Discutimos política educacional, enfim. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse nosso episódio aqui. Professor, muito obrigado e até breve. Muito obrigado, Guilherme. E quando você quiser falar sobre a minha área de pesquisa, que é religião e política, me chama que eu tenho muito interesse em falar sobre isso. Vamos marcar um novo episódio, já sai aqui, vamos acertar as agendas. E pessoal, deixar só um recadinho para vocês procurarem a gente nas redes sociais, no YouTube, o nosso perfil, pode procurar @podpodpolítica, vocês vão encontrar. Curte, compartilha, tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente está produzindo, tá bom? Um abraço.